Olá pessoal, professor Anderson Alan falando. Hoje nós vamos ver esse exercício da questão 8 da lista, tá? Que se refere a fatos contábeis e suas consequências. Então no item A aqui pede-se lançamentos contábeis, partidas dobradas. Então nós vamos usar a fórmula gráfica, tá? No item B será os razonetes e o C, o balanço patrimonial no final desse período, certo? Então, pessoal, o primeiro passo aqui é lembrar o que de fato a contabilidade serve. Então, aquela história que de contabilidade é matemática não é verdade. Você precisa das 4 operações: somar, multiplicar e dividir, de vez em quando uma porcentagem, tá? Então, qual é a missão da contabilidade? Observar os fatos de uma entidade, registrá-los, tá? E com base nos registros elaborar as demonstrações e tomar as decisões, certo? Obviamente existem inúmeros fatos e atualmente a contabilidade ela é automatizada, tá? Porém, para você entender aquilo automatizado, você precisa entender a base, tá? E a base são as partidas dobradas, certo? Então aqui vamos ver o primeiro fato, tá? Então a empresa foi constituída para atuar na venda de estantes e com um capital social de 30 mil, tá? Quando uma empresa é constituída, nós temos que segregar em 2 partes. Primeira parte, subscrição do capital, e segunda parte, integralização, tá? Então aqui não tem a palavra, mas eu poderia considerar isso como uma subscrição, que é a promessa, que é aquilo que os sócios colocaram no contrato, tá? Ou estatuto, dependendo do tipo de sociedade. E o segundo aqui é a integralização, que é uma segunda parte, que é de fato a entrega do que foi prometido, tá? Então, perceba que esse primeiro fato vai me gerar esse primeiro lançamento, tá? Então aqui eu tenho capital subscrito, promessa, capital a integralizar. Ou seja, se é a integralizar, eu ainda farei essa operação, tá? Então aqui eu tenho um débito contábil na conta do capital a integralizar e um crédito contábil na conta do capital subscrito, tá? Valor igual para as duas contas contábeis. Detalhe, o capital social, que muitos livros levam somente essa conta, o capital social ele é formado por a equação do capital subscrito menos o a integralizar. Então, vai ter situações que vai aparecer já o resultado dessas duas contas e terão questões que irão aparecer logo de cara o capital social, tá? Antes de entrar a fundo nos lançamentos aqui dessa questão, nós temos que só lembrar o seguinte. Primeiro, ativo, conceito bem genérico, tá? Bens e direitos. Passivo da empresa, obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido, obrigações com sócios, tá? Que são as contas patrimoniais e abaixos de resultado, certo? Então, o primeiro passo é conseguir classificar corretamente. E o segundo passo é entender a natureza, tá? Então, geralmente o passivo nós temos contas com saldo credor e o ativo contas com saldo devedor. Professor, como é que pode? Se eu tenho bens e direitos e é devedor, aqui, pessoal, nós temos que ver como se pela teoria personalista, como se a conta fosse uma pessoa, tá? Cada informação: caixa, clientes, veículos, salários a pagar, tributos a pagar, capital social, etc, tá? Então, é o seguinte, a empresa ela nasce, salvo exceções, né? Ela nasce pelo passivo. Então aqui nós temos as origens, tá? Então esse lado são os credores da empresa. Precisa de funcionário, tem obrigações com o governo, tem obrigações de um empréstimo porque precisei de fluxo de caixa, tem obrigações com sócios. Então as informações que estão aqui prestam contas em relação às contas do passivo, tá? Então os bens devem informações aos credores, os direitos devem informações aos credores.
Então, quando essas contas desse lado aumentam, elas ficam cada vez mais devedoras em relação ao outro lado do patrimônio. E quando essas contas aumentam, elas ficam mais credoras. Elas têm o fornecedor, ele é credor porque ele vai receber dinheiro da empresa, tá? Isso aí a gente já comentou anteriormente, certo? Vocês percebem que o patrimônio líquido, ele pode ser credor ou devedor. Então, uma empresa que tem muito prejuízo acumulado, ou seja, quando as despesas em determinado período são maiores que as receitas, esses prejuízos vão afetar o patrimônio de forma negativa, tá? Reduzindo o patrimônio. E, obviamente, o lucro ele é o inverso. Então, se torna aqui um PL credor, tá? O lucro se soma-se ao capital e outras informações do patrimônio líquido. Para você entender os lançamentos contábeis, esses conceitos que nós vimos aqui de forma rápida, tá? Tem que estar sedimentado na mente. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o Excel, tá? Então lá o fato é a constituição da empresa com um capital de 30 mil. Então uma conta de PL aumentou, ganha a mesma natureza, porém falta a entrega de fato, que é só no outro fato, né? Então aqui, ó, foi debitada a conta capital integralizar porque é uma conta de PL, porém negativa, redutora. Então ela tem uma natureza devedora. Se ela aumentou, ela também ganhou um débito. A título de curiosidade, nesse momento aqui a empresa tem um patrimônio zero, porque tem 0 ativos, 0 obrigações com terceiros e 0 PL, porque uma conta anula a outra, né? Então o capital social aqui nesse momento, só considerando esse lançamento, é 0, tá? Dia 1º aqui, só porém o outro fato, né? Vamos aqui ir pro Word, tá? Então aqui no Word, ó, segundo fato, integralização de metade do capital em dinheiro e a outra metade através de um prédio, tá? Então nesse dia 1º aí, o sócio ele está integralizando o que ele prometeu, integralizar e entregar em bens ou direitos, tá? Quando se vê um fato, você procura identificar no fato possíveis contas contábeis, que são aquelas mínimas representações de determinadas situações. Então aqui eu estou vendo que eu vou trabalhar com o capital, com o dinheiro, contabilmente conhecido como conta caixa, e o prédio, que para ficar bonito, nós podemos chamar de imóveis, né? Professor, eu posso colocar prédio? Pode, não tem problema, tá? O patrimônio até então é seu, né? Então, o que você entender como conta, obviamente, os usuários também têm que entender que aquilo é um bem, tá? Então, dinheiro e imóveis são 2 bens, estão no ativo, natureza devedora. Se estão aumentando o seu saldo, eu vou debitar. Então vamos conferir lá no Excel. Eu tenho débito de caixa, foi a metade, né? Lá no texto está dizendo que é a metade. Débito de imóveis, metade. E de onde veio os 30? Os 30 veio da parcela ainda não integralizada. Então perceba que nesse momento aqui, essa conta a priori ganhou um débito de 30 e agora ganhou um crédito de 30. Logo, ela está zerada. Então, nesse caso, o capital subscrito ele coincide com o capital social, que é de 30. Lembrando que o capital social é subscrito menos o a integralizar. Tá? Beleza? Método das partidas dobradas. O total dos débitos sempre será igual ao total dos créditos. E pelo menos existirá um débito e pelo menos existirá um crédito. Beleza? Então aqui nesse momento é a integralização, tá? Vamos lá. Dia 2. A empresa depositou 5 mil na conta do Brasil. Aqui vai um merchan de graça, né? Obviamente é uma situação fictícia, ou não, né? Então aonde situação aqui, qual seria? A pessoa está com dinheiro em mãos e vai abrir uma conta no banco. 5 mil conto, né? Dinheiros em bom. E aí? Então aqui eu tenho outro tipo de bem, né?
porém não mais em espécie, agora no banco. Então é um bem ativo natureza devedor. Se eu estou levando dinheiro para o banco e é para abrir uma conta corrente, logo o meu banco vai o meu caixa, né, o meu dinheiro guardado lá vai diminuir, tá? Então perceba que nós temos que ver que quando uma conta do ativo de natureza devedora diminui, ganha-se um crédito contábil, tá? Então aqui o lançamento do dia 2 fica o seguinte: um débito na conta do Banco do Brasil, pode colocar conta corrente se quiser, 5 mil, um crédito na conta caixa, 5 mil. O banco aumentou o seu saldo, que antes era 0, agora é 5. O caixa diminuiu o seu saldo, tá? Detalhe, no lançamento contábil, o valor inserido é o valor do fato. Então o caixa é 5. Se eu fosse levantar o balanço nesse momento, o caixa, o saldo dele seria de 10. Ou seja, eu tenho 15 menos 5, saldo 10, tá? Então cuidado. Balanço patrimonial mostra saldo. São valores limitados, é um demonstrativo limitado porque só vê o saldo final de determinado período, tá? Mais na frente nós vamos ver o razonete, que ele é mais completo em relação a valores dos lançamentos, tá? Beleza? Então vamos lá, dia 4, tá? Então vamos voltar aqui para o dia 4, ó. Compra de 20 estantes para revenda a prazo. Então, se eu estou comprando a prazo, nós vamos pagar depois. Esse ato de pagar depois é uma obrigação contábil. Professor, obrigação significa que eu estou inadimplente? Não. Contabilidade é momento. Então, se eu vou levantar um balanço patrimonial hoje e esse balanço e eu tiver uma obrigação para pagar amanhã, isso de fato, como eu falei, já é uma obrigação. Tem que estar registrado um valor a pagar, tá? Então aqui a questão não deu o valor da operação total, você vai ter que multiplicar as 20 unidades, né? 20 estantes por R$100, tá? Então, se é para revenda, também na contabilidade você tem que ficar atento à intenção, tá? Então, se é para revenda, isso vai ficar nas mercadorias para revenda, ou estoque de mercadorias, ou somente mercadorias, como queira, tá? E o crédito aí do fornecedor. Então, uma conta de ativo de natureza devedora aumentou, debitou. Fornecedor é obrigação, passivo, credor da empresa, e aí credita porque aumentou a conta. Então esse crédito aqui é porque aumentou a conta, tá? Perceba, sem ir para o fato, que no dia 8 nós temos um lançamento parecido, né? Nós temos aqui um erro já, ó. Já eu mostro o que é que está errado, né? Então tem, ó, mercadorias para revenda debitando, sinal que ela aumentou de novo. Então, professor, quando é que eu sei que eu fico craque? Quando você conseguir olhar para o lançamento e a partir do lançamento interpretar o fato, tá? Então aqui, ó, débito de mercadorias é sinal que essa conta está aumentando porque é do ativo de natureza devedora. Crédito de caixa, opa, se é crédito de caixa está diminuindo, tá? Vamos ver o fato. Então aqui, ó, o fato é compra de 20 estantes para revenda à vista. Então, se é à vista, eu posso utilizar o caixa, tá? Lembrando que se a empresa só tem dinheiro no banco, seria um débito no banco à vista. Então, cuidado. Mas geralmente os livros, quando ou não falam nada, ou escrevem o termo à vista, tá? Seria, no caso, o caixa. Então aqui nós temos outro erro, aqui no caso de português, contabilidade também é português, a prazo não tem crase, tá? Outro aqui. Então vamos lá, 150 vezes 20. Então perceba que lá no Excel, lá nos lançamentos, ó, esse aqui tá certo, né? 150 vezes 20. Então, lembre-se que o total dos débitos
sempre tem que ser igual ao total dos créditos, tá? Então aqui a mercadoria aumentou e o pagamento foi à vista. Então o caixa, ó, tinha 15, saiu 5, já saiu mais 3, tá? Então, mais na frente a gente vai ver esse resumo, que é no item B, para ser mais preciso, tá? Continuando, dia 10. Então, muita atenção no dia 10, tá? Venda à vista de 10 estantes para revenda por 600 cada, tá? Então, cuidado. Muita gente, qual é o primeiro passo que você pensa? O que é que todo mundo pensa e comete o erro? Quando eu vendo, sai do estoque. Correto. Porém, o valor da venda, ele é com base no preço de venda. E o estoque, você compra a preço de custo, tá? A não ser que você queira dar vazão a esse estoque e aí você cai o preço dele. Você diminui o preço da mercadoria. Mas entenda, esses 600 vezes 10, isso é o faturamento da empresa, isso é a receita da empresa contabilmente falando. Então o estoque ele não vai ser vendido, ele não vai ser baixado, o valor contábil dele não vai ser deduzido por 600, tá? Professor, então esses 600, esses 6.000 aí, né, 600 vezes 10 será o quê? Isso será receita, ponto final. Então entenda, quando tiver uma venda, seja de produtos ou mercadorias, né, você vai ter que fazer 3 passos. O primeiro passo, reconhecer essa receita. Isso já transforma um lançamento. Segundo passo, calcular os tributos sobre essa receita. No nosso caso aqui, nesse exercício, nós vamos desconsiderar os tributos, o que geraria outro lançamento. E o terceiro passo é a baixa do estoque, que é depois dessa vírgula aqui, que nós vamos ver já. Como é que eu registro esse primeiro? Se é uma venda, é receita. Se é à vista, eu vou utilizar o nosso querido caixa, tá? Receita é a venda e o à vista é o caixa. Valor, 600 vezes 10. Então vamos lá para o lançamento. Débito de caixa, porque entrou dinheiro, nós fizemos a venda, tá? E crédito de receita, porque nós vendemos de fato. Então aqui abre um parêntese, tá? Lembrem-se da competência. Se essa venda fosse a prazo, aqui ia aparecer os clientes da empresa. No dia 27 aqui nós vamos comentar sobre isso, tá? Então fecho o parêntese, lá no dia 27 eu abro de novo. Beleza? Então aqui a empresa vendeu 6.000, débito de caixa 6.000 porque foi à vista, tá? Então melhorou o caixa, né? E aqui a empresa faturou, tá? Então nesse momento a empresa em termos de resultado só teve essa conta contábil de receita. Tá, professor, mas e as mercadorias eu não vendi? Então aqui tem o segundo lançamento do mesmo fato, que seria o crédito da conta mercadorias. Perceba que quando a empresa compra, se debita mercadorias, porque o saldo lá do bem fica mais devedor, então ganha um débito contábil, tá? Quando se vende, é a natureza inversa aqui, ó. Então ganha-se um crédito na conta mercadorias. Significa que diminuiu, tá? E a contrapartida dessa subtração nessa conta é o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, tá? Que é uma conta que tem a essência de despesa, mas de fato é um custo, tá? É uma conta de resultado. Então nesse momento aqui eu tenho, qual seria o lucro da empresa? 6, né? Menos 1.000. Então 5.000 de lucro, tá? Então cuidado. Uma empresa fatura alto não significa que aquilo é o lucro dela, né? Então nós temos que ver os custos e as despesas e outros gastos, tá? Beleza? E o 1.000, professor? O 1.000, ele está lá no fato, né? Então, obviamente, por ser uma questão básica, inicial, o custo já foi dado, tá?
Beleza? Então, essas 10 estantes vendidas custaram para a empresa R$ 1.000. Em disciplinas mais avançadas, esse custo ele é calculado na medida em que a empresa controla os estoques, tá? Então aí são assuntos mais avançados, tá? Então aqui, tranquilo, o custo foi dado, R$ 1.000. Beleza? Então cuidado com os fatos contábeis relativo a vendas de mercadorias. Dia 15. Dia 15 e dia 21, o raciocínio é o mesmo, tá? Então aqui eu tenho, cuidado, os livros gostam muito de usar pagamento. Nesse caso aqui eu poderia mudar, tenho preferência aqui pelo termo gasto, tá? Porque você pode pensar, pagamento do Prolabore, que é o salário, que é a remuneração oficial dos sócios, né, mensal. Então, eu poderia colocar gastos do Prolabore, que aí já é um gasto, já é uma despesa. Gastos com aluguel, então já seria uma despesa. Se é gasto, é despesa, independente de quando eu for pagar. Lembre-se da competência, tá? Independente se eu vou pagar ou não, já é despesa. Independente se eu vou pagar ou não o aluguel, já é despesa. Competência. Então você pode pensar, pagamento para labor. Então se eu estou pagando é porque tem algo a pagar. Nesse caso não, tá? Então considerem esse pagamento como gasto de fato. Então o do Prolabore foi 3.000 através do cheque. Então eu vou usar a conta contábil do banco. O aluguel não tem dizendo nada, percebam. Nesse caso eu vou usar o caixa. Considera-se à vista, tá? Então vamos lá. Despesa, quando ela surge, se debita, pois ela tem natureza devedora, tá? Banco ativo, natureza devedora, está diminuindo porque eu estou gastando. Já estou pagando no ato, tá? Então aqui ganha-se um crédito. Beleza? Despesas com aluguel. Mesmo jeito, natureza devedora, essa despesa surgiu, ganha-se um débito de 300. Foi à vista, diminui-se esse valor do caixa. Então o caixa ganha crédito. Professor, toda vez que o caixa diminui, se credita? Sim. Crédito de caixa, que foi a transferência para o banco. Crédito de caixa foi a compra de mercadoria à vista. Crédito de caixa foi o pagamento dessa despesa com aluguel nessa data, tá? Beleza? Então aqui no dia 27, vamos ver aqui o dia 27, eu tenho venda a prazo de 20 estantes para revenda por 700 cada. Cuidado, tá? Venda é o quê? Faturamento, contabilmente falando, uma receita. Então, qual é o primeiro passo? Reconhecer a receita. Então vamos lá, Crédito da receita no valor de 14.000. Não é isso? E esse débito de clientes, professor, porque foi uma venda a prazo, ou seja, os clientes irão nos pagar posteriormente. Eita, professor, então se eles não pagarem, eu não registro a de receita? Falso. Da mesma forma do raciocínio da despesa aqui, a receita também é regida pelo regime de competência, salvo exceções tributárias, tá? Então aqui, independente se o cliente nos pagar, nós temos que registrar o faturamento. Beleza? E aí, perceba que no dia 27, nós não temos o valor do custo. Lascou, professor. Nós não temos o valor do custo. Aí que está o detalhe. Olha o dia 30 de setembro. Então, para você descobrir o custo dessa venda do dia 27, tá? Então vamos voltar aqui, Qual é o lançamento do custo? Débito do custo da mercadoria vendida, crédito do estoque, né, das mercadorias para revenda. Então aqui, interrogação, não sei. Só que a questão nos forneceu
o estoque final, o saldo final, tá? No final do mês. Então essa informação aqui é útil, tá? Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Razonete, certo? O que é o Razonete? O Razonete, pessoal, é o resumo de tudo que aconteceu, tudo que foi inserido em determinada conta. Então cada conta dessa tem um Razonete. Professor, o caixa aparece várias vezes. Cada dia é um Razonete? Não. Uma conta tem só um Razonete. E os vários valores que nela aparecem irão constar no mesmo Razonete. Qual é a anotação contábil? Aqui em cima nós temos o nome da conta, por convenção no lado esquerdo da nossa esquerda, os valores debitados a débito e os valores a crédito, tá? Então, se nós estamos tratando do estoque de mercadorias, né? Os valores que aumentaram a mercadoria vêm para cá e os custos, né? Os valores que diminuíram a mercadoria vêm para cá, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos pegar aqui quando é que a mercadoria... Ah, e detalhe, já que a conta de ativo, o saldo será sempre desse lado, natureza devedora. Não existe estoque negativo, salvo aí exceções fiscais, né, de omissão de entrada e saída. Mas para a gente aqui, as mercadorias ou serão saldo zero ou terão saldo positivo. E a questão já disse esse saldo, né? Quanto é que tem que dar o resultado final aqui? 1.500. Tá aqui, ó, 1.500. Então vamos na ordem, né? Então aqui eu tenho mercadorias para revenda. Onde é que ela aparece? Dia 4, com um débito de 2.000. Então eu vou colocar aqui, vai mais para cá, né? 2.000. Você pode copiar também. No dia 8, tem outro débito de 3.000, tá? Então aqui eu tenho outro débito de 3.000, certo? No dia 10, um crédito de 1.000. Então o crédito vai ficar desse lado aqui, valor que diminuiu, tá? E nós não temos o outro custo, né? Se nós fizermos essa continha aqui no olhômetro, né? Já dá para saber, né? Ó, eu tenho aqui 3 mais 2, 5. Então vamos somar aqui, né? E aqui eu tenho 1.000, tá? Então aqui eu já vou diminuir aqui do 1.000. Então isso aqui é saldo, por enquanto, saldo provisório, né? Então total dos débitos, 5 menos o 1.000, 4. Quanto é que tem que dar o saldo final? 1.500. Não é isso? Isso aqui tem que ser o saldo final dessa conta. A questão já disse. Perceba, se eu tenho 4 e o saldo é para ser 1.500, falta valor aqui, que é justamente o custo. Lembra que o custo diminui a mercadoria, ó. Então o 1.000 veio para cá. Então quanto é que falta para vir para cá? Aí ficou fácil, né? Vou pegar aqui os 4.000 e diminuir dos 1.500, tá? Então perceba, vou tirar da fórmula, né? Vou colocar aqui 4 menos 1.500. Por que eu vou tirar da fórmula? Porque eu vou deletar isso aqui, tá? Então como é que ficou o resultado da conta? Prova dos 9, né? Igual 2.000 mais 3.000 menos 1.000 menos 2.500. 1.500
bateu com o saldo final da conta. Então esse lançamento aqui, esse valor, perdão, é o valor do lançamento que está faltando. Então o custo da segunda venda, né, é 2.500 e saiu do estoque 2.500. Então a questão poderia ter facilitado, né? Poderia ter dado esse valor. Então, a questão deu o saldo final e com base no saldo final e tendo esses três valores, você encontrou o 2.500, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou gravar outro vídeo relativo ao item B, certo? O item B pede-se justamente o que nós acabamos de fazer, os razonetes, tá? Então o que é que você tem que fazer? Levantar uma estrutura dessa para cada conta e obter o saldo de cada conta, tá? E obter o saldo de cada conta. Beleza? Só para fechar o vídeo, lembrando que o livro diário, né, que hoje ele é digital para grande parte das empresas, né? Até que não é obrigado, se você quiser, pode mandar o livro digital. Ele é feito em ordem cronológica, o livro diário, né? Então, ordem de data, aparecem lá os lançamentos contábeis. O livro Razão, que também é digital, é em ordem das contas, conforme o plano de contas, tá? Então, geralmente começa pelo caixa, pelo ativo, depois passivo, depois as contas de resultado, tá? Então, existem esses dois livros básicos aí da contabilidade. Então, beleza, deixa os comentários aí, alguma pergunta e segue no Instagram também, prof.andersonalan. Tchau, abraços.